Fiquemos de pé. Vamos orar, vamos engrandecer ao nosso Deus, agradecer aquele que é o Todo-Poderoso e render a Ele nosso louvor nessa noite, nossa adoração. Convido os irmãos a fechar os vossos olhos e vamos falar com o nosso Deus e Pai, amado, nosso querido, amado da nossa alma. Senhor nosso Deus e Pai maravilhoso, mais uma vez nós estamos aqui em Tua presença, Senhor. E nós estamos aqui porque nós acreditamos em Ti, Senhor. Nós acreditamos, ó Pai, no Teu poder, nós acreditamos, Senhor, na Tua palavra, nós acreditamos, Senhor, na Tua glória, Senhor Deus, que se manifesta em nossa vida, em nossa igreja, Senhor Deus. E nessa noite, Senhor, contempla nossos corações, perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas falhas diante de Ti, Senhor. Muitas vezes nós pecamos em pensamentos, em palavras, em ações, ó Pai, que são desagradáveis a Ti extremamente, por falta de vigilância, Senhor. Nós Te pedimos, como fez o salmista um dia, coloca guarda, Senhor Deus, nos nossos lábios, para que nós não venhamos a falar aquilo que não é correto, Senhor. Faz o mesmo, Pai, com o nosso coração, faz o mesmo, Senhor, com as nossas mãos, com as nossas ações, Senhor. Dirige nossos passos ao Espírito Santo de Deus, sempre. E nessa noite, Pai, nós estamos aqui, nós deixamos o conforto, Pai, do nosso lar, a nossa zona de conforto, Senhor, para nós estarmos aqui Te adorando, Senhor, prestando culto a Ti, porque Tu és digno e merecedor de toda a honra, toda a glória, toda a majestade. Fica, Pai, com a Tua igreja nesta noite, Pai, nós Te pedimos, e recebe o nosso culto como aroma suave às Tuas narinas, em nome de Jesus. Amém, Deus. E amém. Vamos louvar, vamos agradecer o nosso Deus. Tem um versículo, né? Um versículo antes? Vamos ler o Salmo. Salmo de número 89, 15. Vamos dizer juntos, em uma só voz. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-Te, Senhor, e que anda na luz da Tua presença. Amém. Como é feliz, né? Quem anda na presença de Deus. Vamos louvar a Ele então nessa noite. Abre os meus olhos para ver
saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Nós, quando lemos a história de Elias, nós visualizamos que o Espírito Santo de Deus muitas vezes não vem como trovões, como raios, mas muitas vezes vem como uma brisa suave. Abro o coração e a janela, vejo o sol de um novo dia. Sei que hoje estás aqui. Tu és como o vento que não visa, quando sopra traz a vida, vem e sopra sobre mim. E meu coração volta a viver e se renova se estás aqui. E meu coração chama por ti, porque te espero, volto a sorrir. Espírito de Deus, toma minha vida, como chuva que tardou, meu deserto vida deu, descendo sobre mim como uma brisa que derrame sobre mim, teu poder venha fluir. Abro o coração e a janela, vejo o sol de um novo dia. Sei que hoje estás aqui.
Espírito de Deus, toma minha vida, como chuva que tardou e ao deserto vida deu, descendo sobre mim como uma brisa que derrame sobre mim, teu poder irá fluir. Glórias a Deus. Você pode sentar. Glórias a Deus. Deus abençoe grandemente as vossas vidas. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à casa do Senhor. Que a palavra possa falar aos nossos corações mais uma vez nesta noite. E o nosso tema de hoje é uma visita agradável. Eu creio que todos nós, pelo menos uma vez na vida, já recebemos visitas em nossa casa ou já hospedamos alguém em nossas casas. Bom, certa feita, uma pessoa foi visitar um parente que não via há bastante tempo, e chegando na casa daquele parente, eu até lembrei agora de um negócio bem interessante. Estava lembrando, hoje à tarde, que no salão que eu corto meu cabelo tem uma placa, dizendo assim: faça de conta que a casa é sua, mas lembre que você não está. Alguma coisa assim. Você já entende, do que se trata. Então, uma visita chegou na casa de um parente que não via há muito tempo, e esse parente falou: fique à vontade, fique na sua casa. E a pessoa levou o pé da letra. Então ela entrou na casa com o sapato sujo, começou a bagunçar, começou a falar alto, acordou o neném que estava dormindo, foi no som, começou a tocar músicas de gosto bastante duvidosos, e literalmente achou que a casa era dela. Ou seja, essa pessoa acabou se tornando uma visita desagradável. Ela entrou na casa alheia sem se importar com as normas dessa casa. Irmãos, cada casa tem a sua norma. Não é isso? Cada casa tem o seu jeitinho de ser, cada casa tem a sua maneira de fazer as coisas. E a gente, como visitante, a gente tem que tentar seguir as regras que o dono da casa coloca. É assim que funciona. Então, quando isso não acontece, essa pessoa se torna uma visita desagradável. E a mesma coisa acontece na presença de Deus. Muitas vezes nós queremos entrar na presença de Deus de qualquer jeito, sem perguntar quais são as regras para se entrar na casa de Deus. Será que o dono da casa não tem as suas regras? Ou será que eu posso bagunçar, eu posso fazer o que eu bem entender? É assim que funciona? Será que eu não estou sendo uma visita desagradável ao Senhor na presença dEle? Essa é a pergunta que eu faço para nós nessa noite. Abramos então as nossas Bíblias no Salmo, número 15. Salmo de número 15, versículos de 1 ao 5. Salmo 15, versículo de 1 ao versículo 5. Amém? Todos acharam? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Glória a Deus. Então esse salmo,
a gente vai voltar um pouquinho, né, e falar do Salmo de número 14, que é o Salmo anterior a esse. Para poder compreender esse Salmo, eu quero voltar um pouquinho para o Salmo anterior. Então, no Salmo 14, o salmista mostra a nação de Israel dividida em dois tipos de pessoas. No Salmo 14, no versículo 4, ele vai falar de um tipo de pessoa que são os obreiros da iniquidade. Então grave isso aí. No meio do povo de Deus, o salmista vai dizer que tem os obreiros da iniquidade. E no versículo 5 do Salmo 14, ele vai falar da linhagem do justo. Então tem dois tipos de gente dentro do povo de Israel. Você tem obreiros da iniquidade e você tem a linhagem do justo. Ok? Então, esse primeiro grupo, que o Salmo 14 retrata no versículo 4, o grupo dos obreiros da iniquidade, ele é formado por quem? Ele é formado por aqueles que, apesar de serem da nação de Israel, foram aqueles que se desviaram do caminho do Senhor. Aqueles que, diante das provações, foi o que eu falei domingo aqui, na pregação de domingo, abandonaram o culto ao Senhor nosso Deus e começaram a cultuar as divindades pagãs dos cananeus. Passaram a cultuar Baal, Astarote, Dagon, Milcom e todas as divindades dos cananeus. Então, quando eles passaram a viver desta forma, a viver de acordo com o padrão dos pagãos, eles se tornam obreiros de iniquidade. Estão proclamando a iniquidade, proferindo a iniquidade. Tá? Então, dentro do povo de Deus havia essa classe de pessoas. Então, devemos compreender aqui uma coisa muito importante. Primeiro, nós somos obreiros. Nós somos obreiros. Quer nós saibamos, quer não, quer nós queiramos, quer não. Nós estamos sempre trabalhando em favor de alguém ou em favor de alguma coisa. Sempre a gente está trabalhando em favor de alguma coisa. Pode ser de Deus ou pode ser de outra coisa. Se nós não formos obreiros de Deus e da sua justiça, certamente vamos ser obreiros de outro Deus, de um falso Deus, e obreiros da iniquidade. Mas ele fala aqui no segundo grupo, né, que são o grupo da linhagem do justo. É o segundo grupo que ele vai falar. Então, esse segundo grupo é o remanescente fiel. Esse segundo grupo é formado por aqueles que se mantiveram fiéis a Deus e aos seus mandamentos em todas as situações. Aqueles que não se dobraram diante das divindades dos deuses pagãos, que não se dobraram diante dos valores pagãos. E são aqueles que buscam a face do Senhor e entram na sua presença. Aí eu vou para o Salmo 15 agora, versículo 1, tá? Ele pergunta: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem vocês acham que vai entrar no tabernáculo do Senhor? A linhagem do justo ou os obreiros da iniquidade? A resposta é óbvia, né? A linhagem do justo são aqueles que vão entrar, que vão habitar no tabernáculo do Senhor, que vão morar no seu santo monte. Então esse Salmo 15, ele não tem descrição acerca do seu autor, não está escrito em lugar nenhum quem foi o seu autor, mas é provável que ele tenha sido escrito pelo rei Davi. Vamos lembrar que Davi tinha desejo em seu coração de construir o templo do Senhor. Davi desejou fazer o templo do Senhor, ele preparou tudo para a construção do templo. Davi fez o projeto, Davi conseguiu materiais, mas o Senhor disse a ele não. O Senhor não permitiu a Davi levantar a sua casa. Então esse projeto, apesar de Davi ter tido muitos privilégios da parte de Deus,
Mas esse privilégio de fazer o templo do Senhor, Davi não teve, Deus não deu a ele. Esse privilégio foi dado para quem? Para Salomão, seu filho. Vamos abrir lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 e 13. 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 e 13. Olha o que o Senhor fala para Davi. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Ou seja, o filho de Davi faria isso, Salomão, e não Davi. Contudo, Davi compreendeu que Deus não queria que ele fizesse o templo, mas Davi transferiu a Arca da Aliança para o lugar onde ficaria o templo. Está esse desenho aí, não sei se dá para ver aí atrás, da Arca da Aliança, debaixo de uma tenda. Exatamente isso que Davi faz. Bom, eu não vou fazer o templo, Deus não deixou, mas eu vou levar a Arca da Aliança e vou colocar lá e vou fazer uma tenda. Pelo menos isso eu vou fazer. Eu não vou levantar o templo, mas a arca eu deixo lá. A arca já vai estar no lugar que vai ser construído o templo futuramente. E ali foi feita uma tenda, e ali esse local passou a ser o Monte Santo do Senhor, o Monte Moriá. Monte Moriá. E quando eu dava aula de Antigo Testamento, a gente aprende mais dando aula do que tendo aula às vezes. Tem uma coisa que é muito interessante. A história começa com Abraão ali, sendo chamado por Deus, e o monte que Abraão sacrifica o seu filho, aliás, que ele iria sacrificar o seu filho, porque Deus não permitiu também, é exatamente o Monte Moriá. Então a história sai do Monte Moriá, ali onde seria o sacrifício de Isaac, A história gira, vai para o Egito, volta, e ela termina onde? No Monte Moriá. No mesmo lugar. Ali seria levantado o templo do Senhor, no local onde Isaac seria sacrificado lá atrás. É o mesmo lugar. Tá? Então ele coloca ali nesse monte a arca do Senhor. E essa arca significava o quê? A glória de Deus. Essa arca, naquele contexto, significava a presença de Deus. Então, essa tenda, atenta para cá agora, essa tenda era o lugar de encontro com Deus. Essa tenda era o lugar de comunhão, de intimidade com Deus, porque lá era o lugar que a glória de Deus estava. Então, mesmo sem ser templo, aquela tenda passaria a ser a casa de Deus. Então, dessa forma, o salmista deixa claro que aquele que entrava naquela tenda, ou que entrasse naquela tenda, não deveria entrar de qualquer maneira. Como é que se deve entrar na tenda do Senhor, no Monte Santo do Senhor? É de maneira agradável a quem? Ao dono da casa. Não é de qualquer jeito. Você não vai entrar na tenda do Senhor, você não vai subir no Monte Santo sem seguir as regras do dono da casa. Você tem que seguir aquilo que o dono da casa estabelece, para você ser uma visita agradável a ele. Então ele vai dizer no versículo 2, Salmo 15, versículo 2, parte A. Quem é que pode subir ao Monte Santo do Senhor? Quem pode habitar no seu tabernáculo? Ele vai dizer aí no versículo 2: o que vive com integridade e pratica a justiça. Não é de qualquer jeito, irmão. Não é de qualquer jeito. Não é qualquer um que pode entrar lá. Mas é aquele que vive com integridade e que pratica a justiça. Então, mediante a isso, nós afirmamos então que devemos entrar na presença de Deus sempre em retidão. Devemos entrar na presença de Deus em retidão. E essa retidão pode ser expressa de 3 maneiras neste salmo que nós estamos estudando nessa noite. E a primeira maneira de nós
expressarmos a retidão diante do Senhor é por meio da retidão na fala. A gente tem que vigiar a nossa fala quando entra na presença de Deus. Talvez alguém esteja se perguntando, o que tem a ver a fala com entrar na presença de Deus? Tem tudo a ver. Eu vou lá para o Novo Testamento agora. Os fariseus da época de Jesus, eles levavam bastante a sério o cumprimento da lei cerimonial, da lei mosaica. Não só da lei, eles também levavam muito a sério a interpretação que os rabinos criavam acerca da lei. Eles chegaram a tornar a interpretação dos rabinos mais importante que a própria Bíblia. Isso é um perigo, irmãos. Quando eu vou dar aula de homilética ou de alguma coisa assim, eu falo, é muito bom você ler os comentários de alguns autores, renomados e tal, mas cuidado, o comentário não é inspirado. A Bíblia é inspirada. Cuidado para você não estar trocando a Bíblia pelo comentário. Geralmente quem é seminarista vacila às vezes aí. Começa a trocar o comentário pela Bíblia. A Bíblia não é inspirada. O comentário não é inspirado, a Bíblia é inspirada. Então, os fariseus começaram a trocar. Para eles, a interpretação dos rabinos começou a valer mais que a própria Bíblia. Perigo isso aí. Então, a palavra nos conta que, baseado nas interpretações rabínicas, os fariseus começaram a criticar os discípulos de Jesus porque eles estavam comendo sem lavar as mãos. Está lá em Marcos capítulo 7, de 1 a 5. Entenda uma coisa. Essa crítica dos fariseus não é por questão de higiene. Tá? A gente sabe que é higiênico você lavar a mão para comer. Todo mundo sabe disso. Você lavar as mãos faz parte da higiene. Evita bactérias, evita doença e tal. Nós sabemos disso. Mas eles não estavam criticando por conta da higiene, mas por conta da religiosidade. O que os fariseus acreditavam ali? Que se a pessoa comesse com a mão suja, ela iria contaminar o seu espírito. Não era por causa do corpo ser contaminado com bactéria, não era isso. O que eles ensinavam é que a comida inapropriada, a comida impura, eles chamam de kosher, a comida pura, a comida que eles podem comer. Se a comida não for pura, se não for limpa, se quem vai comer não se purificar, aquilo pode contaminar o seu espírito. Era isso que eles pregavam. Tá? E esse ensinamento não está de acordo com a palavra de Deus. Então Jesus mostrou que eles estavam equivocados, porque nenhum tipo de alimento físico ou nenhum tipo de sujeira física pode contaminar a nossa alma. Então a gente tem que ter cuidado, o Senhor vai dizer isso. Não é com o alimento que está entrando pela boca. O que contamina a minha alma não é o alimento que eu estou comendo, não. São as palavras que estão saindo da minha boca. É o oposto disso. Os fariseus estão preocupados com uma coisa que Jesus não está preocupado. Se não lavar a mão vai contaminar a tua alma. Não vai, Jesus vai dizer que não. Ele vai dizer que o que nos contamina espiritualmente não é a comida, não é a mão suja, mas é o que sai da nossa boca. Está lá em Marcos 7, do versículo 19 ao versículo 23. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai dela. Por quê? O que sai dela? O que sai da nossa boca? É a sujeira que está onde? No coração. É isso que vai contaminar. A boca fala, aquilo que o coração está cheio. E ele vai falar, que da boca procedem, que de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro, Jesus vai dizer, e contaminam o homem. Olha a diferença.
Eles vêm de dentro e saem por onde? Pela boca. Então, as palavras que saem de um coração adoecido, de um coração que está doente, essas contaminam espiritualmente o ser humano. E é com elas que temos que nos preocupar. Então, o salmista vai declarar exatamente isso, que nós podemos nos tornar visitas desagradáveis a Deus por conta daquilo que nós falamos. Vamos lá para o Salmo 15 novamente. Para o versículo 2, parte B, e para o versículo 3. Aquele que de coração fala a verdade, esse pode subir, no Monte Santo do Senhor. Aquele que fala a verdade. Quem mais? Versículo 3. O que não difama com a sua língua, esse pode subir no Monte Santo do Senhor. Não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Todos os pecados da fala, todos os pecados da linguagem. Quem fala mentira não pode entrar, não deve entrar lá. Quem difama não deve entrar lá. Quem fala injúria não deve entrar lá. Então, para se entrar, tem que purificar antes a língua, purificar a fala. Então, nós nos tornamos espiritualmente impuros e desagradáveis a Deus quando nós começamos a proferir mentiras, quando nós usamos a nossa boca para falar mal, para caluniar pessoas. E temos que entender que todo aquele que entra na presença de Deus deve vigiar as suas palavras e procurar manter a retidão na sua fala. Aquele que sobe o Monte Santo do Senhor, aquele que entra na presença dele, precisa ter retidão no seu falar. Então temos que ter cuidado, irmãos, pois a nossa fala pode nos tornar desagradáveis a Deus. Portanto, devemos, ao entrar na sua presença, buscar primeiramente a retidão da nossa fala. Vamos vigiar aquilo que nós falamos, porque nós corremos o risco de sermos desagradáveis a Deus. Mas a segunda maneira de expressar a retidão é por meio da retidão dos olhos. Então, do mesmo modo que devemos vigiar aquilo que nós falamos, temos que vigiar também aquilo que nós vemos, aquilo que nós olhamos. Alguns vão dizer que os olhos são janelas da alma, porque muito da sujeira que entra no nosso coração, ela entra pelos olhos. Muito daquilo que contamina, da sujeira que nós temos no coração, entrou pelos olhos. Vamos lembrar de Eva, a primeira mulher a ser criada. Ela foi persuadida pelas palavras da serpente, mas ela foi atraída pelos olhos. Em Gênesis 3, versículo 6, parte A, está escrito isso. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Os olhos podem ser o canal de sedução para a vida de alguém. O Senhor Jesus também nos ensinou algo a esse respeito, que está lá em Mateus 6, de 22 a 24. Mateus capítulo 6, de 22 ao 24. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, os olhos aqui estão sendo usados como um sentido figurado para mostrar a nossa forma de compreender o mundo ao nosso redor, à nossa volta. Então, se os nossos olhos, a nossa maneira de enxergar a vida for má,
se nossos olhos forem corrompidos, certamente as nossas atitudes serão corrompidas. Se a tua maneira de ver o mundo for corrompida, provavelmente as tuas práticas também serão. O salmista declara que aquele que se aproxima do Senhor deve ter os olhos que reprovam o que é mal e aprovam aquilo que é de Deus. Salmo 15, versículo 4. O que a seus olhos têm por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. Aquele cujos olhos enxergam aquilo que agrada a Deus, né, e deixam de enxergar e reprovam aquilo que é desagradável a Deus. No livro do Napoleão Hill, chamado Atitude Mental Positiva, ele vai deixar muito claro essa verdade quando ele fala de uma pessoa que vê o mundo de forma distorcida. E ela usa esses problemas da sua vida, essas suas adversidades, como desculpa para fazer o mal. Ele vai contar a história de um rapaz que tinha uma vida difícil e se envolveu com pessoas que não prestavam, num caminho tortuoso, e a desculpa desse jovem é porque a minha vida é difícil. Não é a vida dele que é difícil. A maneira dele ver o mundo está distorcida. O autor também mostra que pessoas na mesma condição desse jovem, que também nasceram pobres, tiveram uma vida difícil, mas enxergavam a vida de uma forma reta e conseguiram chegar em algum lugar de maneira honesta. Então não é o problema em si, é como você olha para ele. Se os teus olhos forem maus, tudo vai ser treva, tudo vai ser ruim. Mas se os seus olhos forem bons, você consegue visualizar, até no problema você visualiza a solução. Você visualiza uma escada para crescer. Mas se você enxerga a vida de forma reta. O salmista então vai deixar claro que aqueles que desejam se aproximar de Deus devem amar o que Deus ama e desprezar o que Deus despreza. Desprezar tudo aquilo que Deus despreza para poder se entrar na presença dEle e para poder se ter retidão nos olhos. E a pergunta que eu faço é: como nós temos enxergado o mundo ao nosso redor? Infelizmente hoje, em nossa geração, tem muito cristão que está enxergando com bons olhos aquilo que é do mundo. Cristão enxergando com bons olhos o que é do mundo. E enxergando com maus olhos aquilo que é de Deus. Está tendo uma inversão de valores na nossa época, né? E dentro das igrejas. Aquilo que é de Deus não agrada mais, o que agrada é o do mundo. Então nós temos que começar a ver pela ótica de Deus, sermos retos no nosso olhar. E deixarmos para lá tudo aquilo que contraria a palavra de Deus. Então aqueles que entram na presença de Deus precisam ter retidão no seu olhar. Mas a terceira maneira de expressar a retidão é por meio da retidão das mãos. A palavra de Deus, ela vai usar mãos aqui no sentido de ação, né? A mão é aquilo que eu faço, é aquilo que eu realizo, aquilo que eu empreendo com as minhas mãos. Ou seja, além do falar, além do olhar, o meu caráter também precisa ser reto. E o caráter está ligado a tudo aquilo que eu faço, né? Não tem como alguém ver o caráter, né? O caráter não é algo visível por si só. Mas como é que eu vejo o caráter de alguém? Por meio das ações da pessoa. O que essa pessoa faz? Ela é uma pessoa mau caráter. Olha para a maneira que ela procede. Olha para as atitudes dela e você vai descobrir uma pessoa de caráter bom ou não.
né? E suas ações mostram. Tem pessoas que juram de pé junto que são bom caráter, mas quando você vai olhar para as atitudes, alguma coisa está contradizendo aí, né? Você está falando uma coisa, mas as atitudes estão gritando outra coisa completamente diferente. Então há uma discrepância entre o que ela está dizendo e o que ela está fazendo. E o Senhor Jesus, certa feita, mostrou aos seus discípulos que eles deveriam ser sal da terra e luz do mundo. Ou seja, eles deviam ter um caráter exemplar diante do mundo. É disso que ele está falando. Caráter exemplar diante das pessoas. Para quê? Para que o nome do Senhor fosse glorificado. Está lá em Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Que luz é essa? É do testemunho, né? É a luz do caráter. Tem que brilhar diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A luz tem que brilhar em nós, a luz do caráter, né? A luz do testemunho tem que estar brilhando em nós. E o salmista então declara que aquele que entra na presença de Deus deve ter um procedimento reto, deve ter retidão das suas mãos. Vamos lá para o Salmo 15, versículo 5, parte A. Quem é uma visita agradável no tabernáculo do Senhor? O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Esse é bem-vindo na casa do Senhor. Não empresta dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Ele vai usar duas expressões aqui, né? Para falar do procedimento do crente. Usura e suborno. Usura, ao pé da letra, no hebraico, significa aquele que empresta a juros. Ao pé da letra é emprestar a juros. Então, cuidado com essas práticas, irmãos. Não é muito bom, não é bom o crente se envolver com agiotagem. Nem pegar, nem emprestar. Não é uma prática boa para o crente. Agiotagem é uma coisa complicada.